Boa noite, meus irmãos. Que alegria estar aqui hoje reunido para a gente falar do Evangelho. Hoje nós vamos falar de tantas coisas boas aqui. Confesso que eu aprendi muito preparando esse estudo de hoje, né? Espero que todos aproveitem, aprendam junto comigo e a gente possa replicar isso aqui, né? Saindo daqui. O tema hoje vai ser instrução e educação. São 2 capítulos de um livro chamado Pensamento e Vida. É um livro que tem ali na livraria, é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que ele tem 30 capítulos. Ele fala de 30 capítulos, segundo Emmanuel, dos problemas que nós iríamos encontrar quando nós reencarnássemos. Então, hoje nós vamos falar sobre instrução e educação. E nós vamos citar os evangelhos também, vamos citar o evangelho de Marcos, o evangelho de João, vamos citar Paulo, trazendo um pouco esse entendimento. E vai ser muito rico, tenho certeza. Primeiro eu queria pedir a todos, só um minutinho, a gente fechar os olhos um minutinho e agradecer a Deus por esse momento. Agradecer a Jesus, agradecer ao nosso anjo guardião, agradecer a toda a ancestralidade nossa, por estarmos aqui. Obrigado, Pai, pela oportunidade do aprendizado, da oração, por a oportunidade deste momento. Que assim seja. Vamos primeiro, eu gostaria de abrir esse estudo de hoje, falando dos 2 princípios básicos da doutrina espírita. Todo mundo aqui conhece a doutrina espírita? Ou tem alguém que não conhece, nunca teve contato com os princípios da doutrina espírita? São 2 básicos, são vários. Eu trouxe 2 aqui. Primeiro, você é imortal. A imortalidade da alma. Então, esse é um princípio que nós temos que estar com a compreensão dele. Quer dizer, nós vamos moldando o nosso espírito, nós mesmos, ao longo do tempo. Então, esse é o primeiro princípio. Nós somos imortais. A imortalidade da alma. O segundo princípio é que, independente da nossa vontade, existe uma seta da evolução. Independente se a gente quer ou não. Vamos para a frente, independentemente da nossa vontade, em direção ao tronco benfeitor. Quer dizer que essa é a nossa destinação. E essa imortalidade é o processo. Então nós somos fadados à evolução, a espíritos puros. Muito bem, partindo desse princípio, partindo desse entendimento, Jesus veio à Terra. Ele encarnou na Terra há 2000 anos. E ele trouxe um conjunto de leis. A boa nova, o Evangelho, que está muito bem colocado na Bíblia, no Novo Testamento. Aquilo ali, Kardec depois vem com o Espírito da Verdade, com os Espíritos da Codificação, e nos ajuda a entender o que está na Bíblia. A entender o que nós não entendemos. Então, qual que é o propósito desse evangelho, do evangelho? A gente já parou para pensar nisso? Eu anotei aqui nas minhas reflexões. Primeira coisa, a educação desse espírito imortal. Os processos educativos que precisamos passar a nossa alma para trafegar nessa seta evolutiva que independe da nossa vontade. Então o evangelho é um conjunto de leis, é um conjunto de proceder, de hábitos, é um conjunto de leis que nos dá o direcionamento, como se fosse a bússola do nosso espírito, o norte, a estrada asfaltada. Muito bem. Então, se nós temos uma seta evolutiva, se nós somos imortais, nós precisamos de um projeto. Fazendo uma analogia com uma casa, por exemplo. Se a gente vai construir uma casa, nós precisamos de um projeto de arquitetura e um projeto de engenharia. O projeto de arquitetura ele vai dar o quê? A funcionalidade, a beleza daquela casa. E o projeto de engenharia vai calcular os materiais, vai ver quais materiais necessita, vai executar a obra. Então precisa de um projeto, senão a casa não fica em pé. Como que está a nossa vida? Nós estamos em pé? Jesus falou isso lá nos evangelhos, a casa na rocha, a casa na areia. Quem constrói a casa na rocha? Segundo Jesus falou.
Aquele que escuta as leis do meu Pai e as pratica é comparado a um homem sábio e prudente que constrói a casa sobre a rocha. Vêm as torrentes, as tempestades, as tristezas, as dificuldades, os problemas financeiros, as doenças, as perdas, enfim, tudo isso que a gente está vivendo, a casa continua lá firme. Agora Jesus está falando, eu só estou repetindo. Agora aquela pessoa que escuta as leis do Pai e não as pratica, é comparada a um homem imprudente que constrói a casa sobre a areia. Vêm as torrentes, as tristezas, as depressões, as perdas, a casa cai. Então nós precisamos de um projeto. Se nós não estamos bem, nós precisamos de um projeto. Muito bem. Primeiro eu vou trazer o que está no Novo Testamento, que vai nos trazer a compreensão da necessidade dessa instrução e dessa educação. E por fim nós vamos terminar com Emmanuel o que é essa instrução e essa educação. O tanto que isso é importante para esse projeto nosso. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 34. Isso aqui foi logo antes da multiplicação dos pães, tá? Logo na sequência desse capítulo, aquela multiplicação dos pães. Tá lá. Depois de sair, ele viu uma turba numerosa e compadeceu-se deles. Quer dizer, Jesus passando, viu um pessoal ali, sofrimento, né? Confuso, compadeceu deles. Porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. Então aqui já tem um direcionamento. Jesus então veio ensinar. Lá na frente, no capítulo 21 do Evangelho de João, aqui Jesus já está em espírito. Não sei se vocês lembram, no Evangelho de João, capítulo 19, tem a crucificação. No capítulo 20 ele aparece lá para Madalena. No capítulo 21 está lá. Jesus andando numa praia, aí está lá Simão Pedro, né, os outros lá, os apóstolos. Jesus já tinha se crucificado, já tinha aparecido para Madalena, para alguns. Aí vem aquele homem, eles primeiro não reconhecem Jesus, né? Mas aí depois Jesus fala para eles, fala assim, joga a rede lá à direita aqui que você vai pegar os peixes. Aí eles jogaram, estava difícil de puxar. Quer dizer, eles ali encantados, né, vendo o mestre ali que tinha sido crucificado há pouco tempo atrás. Jesus em espírito ali, ensinando também, joga a rede de cá. Aí trouxeram os peixes e eles foram comer, está tudo no Evangelho de João, capítulo 21. Aí eles comendo lá, Jesus traz aquelas 3 perguntas para Simão Pedro, que cabe para mim e para nós. Simão, tu me amas? Aí o Simão Pedro, claro, mestre, sei que, está lá nos Evangelhos. Eu trouxe aqui o Novo Testamento do Haroldo para ler, mas não vai dar tempo. Pode só olhar. Ele pergunta de novo. Simão, tu me amas? Aí Simão, claro, né? Aí na 3ª vez ele pergunta, Simão, tu me amas? Então, apacenta as minhas ovelhas. O que é apacentar? É exercer a função de pastor, de guiar, de cuidar, de nutrir, de ensinar. Olha o nosso projeto, então. Passa, então, por a gente doar o que a gente já tem. Multiplicação dos talentos. Vós sois a luz do mundo. Tira a luz debaixo da mesa e põe em cima do velador para iluminar a casa inteira. Tudo Jesus falando, né? Se é o sal, viu? O sal tem que salgar. Se o sal não salgar, será jogado fora e pisado pelos homens. Dor, sofrimento, depressão, tristeza, morte. Agora, se o sal salgar, a vida. Ele hidrata, ele salga. E brilha a vossa luz. Vocês percebem como tudo passa pelo outro? O ensinar, o doar, o nutrir. E vamos para Paulo agora? Lá em Romanos, capítulo 12, no versículo 2, Paulo fala assim, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, em algumas traduções, o vosso espírito. Quer dizer, não vamos conformar do que a gente está vendo aí não. Vamos transformar a gente. Olha o projeto sendo colocado em ação. Então nós necessitamos desse projeto. A consciência que a gente precisa ter. Nós estamos muitas das vezes dormindo da necessidade desse projeto na nossa vida, do dia a dia, dentro do nosso lar, dentro das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. O que eu ando pensando? Está dentro do projeto? O que eu ando agindo? Está dentro do projeto?
Existe uma lei de ação e reação, causa e efeito, que independe da gente querer ou não. A seta da evolução é um princípio da doutrina espírita. Se eu estou aqui ainda reagindo e não agindo, se eu estou ainda não nutrindo o meu próximo, se eu estou aqui vendo o mal no outro e não o bem, se eu estou aqui sintonizando com o que não é o amor, tudo bem. Não reclama de estar doente, não reclama das coisas não estar dando certo. Instrução e educação é o propósito desse estudo. Para a gente ter a condição de colocar esse projeto da nossa existência em prática. Paulo, em Efésios capítulo 4, ele fala: despojai-vos do homem velho, corrompido pelas essa palavra é difícil demais, concupiscências enganadoras, esses desejos desordenados que a gente tem, eu tenho, todo mundo tem. Despoja esse homem velho. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus. Revestidos, Paulo era incrível, né? Quer dizer que eu tenho que deixar as minhas crenças, tudo aquilo que da minha personalidade, o meu egoísmo, o meu orgulho, o meu ciúme, o meu apego, é como se eu tivesse que tirar todos esses excessos de mim para poder estar revestido com o homem novo. Que ele fala, criado à imagem de Deus. Sim, porque nesse livro, Pensamento e Vida, no último capítulo, capítulo 30, amor, Emmanuel começa assim: o amor puro é o reflexo do Criador nas criaturas. Tanto que é profundo isso. Quer dizer que para eu ter saúde, para eu ter prosperidade, para eu estar no fluxo dessa seta evolutiva, eu preciso o quê? Tirar os excessos em mim. Todo o apego que eu tenho, todo o ciúme, todo o meu orgulho, meu milindre, meu desejo de vingança, o meu rancor, a minha mágoa. Não, eu não perdoo, tudo bem, mas vai continuar, porque a seta evolutiva depende da nossa vontade. Vai estar batendo ali a reação, trazendo a gente para o trilho. Paulo agora, lá no capítulo, Efésios é um capítulo pequenininho, lá nas despedidas ele fala assim: fortalecei-vos no Senhor. Porque aqui, agora, Paulo fala 5 coisas que eu acredito ser os pilares do nosso projeto. Olha o que ele fala: fortalecei-vos no Senhor, revestindo-vos da armadura de Deus. Olha que coisa mais linda. Quer dizer que Paulo estava falando para uma época que tinha o Império Romano, ele está falando: olha, fortalece no Senhor aí, constrói sua casa na rocha aí, ó. É por aqui, ó. Veste a armadura de Deus. Mas o que é a armadura de Deus? Aí ele fala que, antes dele falar o que é a armadura, ele fala assim: pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Não tinha doutrina espírita aqui ainda não, viu? Quer dizer que onde o mal que está espalhado nos ares, todos esses prós, a gente abre o jornal e vê, pai matando filho, filho matando pai, não sei o que, marido, não sei o que, mulher, não sei o que, esse desequilíbrio todo. Às vezes, muitas das vezes, a pessoa não é nem tão ruim não, mas ela está tão desequilibrada que ela dá sintonia. Aqueles irmãos ainda em desequilíbrio, sintoniza com ela, intui ela a fazer aquele mal, ela sem preparo, sem instrução e sem educação, sem sabedoria, ela dá a passividade àquilo e comete aquilo, arrepende o resto da vida, o resto das vidas, e vai ter que passar por um processo de arrependimento, reparação, expiação dolorosa, e vai, ó. Quer dizer que a gente tem que lutar contra quem? Contra as nossas disposições interiores inferiores. Porque esse mal que está nos ares só nos atinge se te der ressonância. Senão, não atinge. Não pega.
Livro Magia de Redenção, de Ramatiz, leiam. Um pensamento, uma fofoquinha que você vai lá e dá aquela alfinetada, é um feitiço. Pegou, pega ou não pega? Depende. Se a pessoa tiver, vamos falar em oração, uma vida em movimento, oração no sentido de estar fazendo bem, de estar cuidando da família. Eu vi seus meninos chegando, coisa mais linda, você sabe? Lembrei dos meus quando eles estudaram no Pequeno Príncipe, hoje está tudo velho já, né? Mas tem um novinho ainda. Então assim, cuidando da família, cuidando da esposa, do marido, cuidando do trabalho, fazendo o trabalho com amor, mas eu ainda tenho meu egoísmo, meu ciúme, ainda sou uma pessoa perversa, milindrada, tudo bem, mas eu já tenho consciência do projeto. Tá tudo bem. Esse feitiço não vai pegar. Não vai pegar. Aí ele fala, tomai, portanto, a armadura, está em Efésios capítulo 6, viu? Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que podeis resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do nosso dever. Para a gente manter a sanidade, gente. Sem essa armadura de Deus, que Ele vai dar agora, os 5 itens da armadura, a gente não consegue manter nossa sanidade mental. Aí ele começa a falar da armadura. Paulo era incrível. Meu filho caçula eu dei o nome de Paulo, sabe? Por causa do Paulo, né? Porque ele é incrível, né? Você começa a estudar Paulo, Ele fala, ficai alerta. Bom, vamos pensar numa armadura. A cintura, eu estou lendo a Bíblia aqui, o Novo Testamento, viu? Ficai alerta. A cintura cingidos com a verdade. Quer dizer que para eu começar a ter essa defesa contra esses espíritos obsessores, contra esse mal que vem pelos ares, para eu me proteger, para eu poder ter sanidade mental, manter minha serenidade, eu primeiro preciso trafegar na verdade. Ser verdadeiro comigo mesmo, com os meus sentimentos, com o meu próximo. Ter coragem da verdade, né? Coragem vem de coração. Você assumir a sua vulnerabilidade, você se expor de uma forma corajosa e é isso mesmo, eu tenho isso mesmo. Para gente que trabalha na seara espírita, eu já trabalho há 20 anos, quer dizer, a pessoa vê, mas você, sou eu mesmo, eu sei dos meus defeitos, mas eu estou aqui lutando, eu estou tentando. Verdade, primeira coisa, na cintura, a verdade. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo revestido com a couraça. O guerreiro, ele tem a armadura, a couraça da justiça. Sermos mais justos conosco mesmo, com o nosso próximo, com as situações. Não sermos julgadores da vida alheia. Sermos mais justos. Às vezes a justiça passa por a gente se compadecer, a gente ter mais compaixão daquela pessoa que está em desequilíbrio. Os pés, o cinto da verdade, a couraça da justiça, os pés calçados de prontidão para enunciar o evangelho da paz. A gente ter, com a instrução e a educação, a gente aprendendo um pouquinho dessa boa nova, nós não nos furtarmos das oportunidades que temos de falar do evangelho, de falar das pessoas, não precisa falar de religião como uma instituição organizada, mas falar desses princípios da consciência crística, que permeia a todos nós. Isso às vezes, um amigo, uma amiga, uma família, um vizinho, no trabalho, a pessoa está em sofrimento atroz, tá com aqueles, a gente não está nem vendo, às vezes está a ponto de cometer uma automorte, está ali, às vezes você chega, porque o evangelho é isso, quando a gente estuda o evangelho, é isso, vamos lá, o cara pediu para você andar 1 quilômetro com ele, anda 2, vamos lá, dá outra face, o cara às vezes te deu uma resposta ali, você fica milindrado com ele, e ele está, vai lá, vamos conversar. Os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho. Faz parte da nossa defesa. Quarto item da armadura. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aquela pessoa que confia em Deus.
eu confio em Deus, eu confio os meus filhos, eu confio a minha família, eu confio a minha saúde, eu confio a minha casa, eu confio o meu lar, eu confio o meu trabalho, eu confio a minha vida, a minha existência no Pai. Pai, estou aqui, minha vida é sua, seja feita a sua vontade. Esse movimento verdadeiro de confiança no Pai é o início da construção dessa fé. E essa fé, segundo Paulo, quando escreveu isso aqui, gente, vamos entender que ele estava ali, o Cristo estava do lado dele, Estevão, para quem leu Paulo, Estevão, do lado, intuindo. Não era, Paulo só estava ali, ele já tinha sido, modificado, ele estava só ali escrevendo ali, ó. Isso é mensagem lá de cima. A fé vai nos proteger. Aí Emmanuel fala que, lá no livro, se a bondade conforta e a esperança ameniza, só a fé representa escudo bastante forte para conservar o coração imune às trevas. A confiança em Deus. Aonde tem essa confiança, essa fé, o medo diminui. É inversamente proporcional. Se eu estou com muito medo, muita ansiedade de tudo, de doença, de não sei o quê, de perder isso, de perder aquilo, trabalha a fé. Você vai, é assim, ó. A fé vai aumentando a confiança e o medo vai diminuindo. A gente não vai, ficar totalmente assim, porque nós não temos ainda, mas vai equilibrando um pouco as coisas. Então a verdade, a justiça, os pés para anunciar o evangelho, o escudo da fé. E o capacete? Faltou o capacete do guerreiro da armadura, Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Examine o revestimento defensivo que vem usando em matéria de desejos e crenças, de propósitos e ideias, para que os projéteis da maldade não te alcancem por dentro. A gente está começando a aprender como é que a gente vai se defender, para a gente ter mais serenidade, mais saúde psíquica. Não tem outro caminho. Por isso Jesus repetiu a todo momento, andar enquanto tendes luz. Olha, busca primeiro o reino de Deus, tudo isso que você está querendo aí, busca primeiro o reino de Deus, ou seja, veste essa armadura, trabalha esse homem velho, modifica suas crenças, suas ideias, seus pensamentos, vai fazer um estudo, vai fazer um culto no lar, vai estudar, vai aprender, vai preparar essa fé, vai moldar essa argila, porque nesse projeto a gente tem que ir moldando o nosso espírito. Vocês conhecem alguém já viu aquela obra de Rodin, O Pensador? Alguém já viu ela aqui? Perguntaram, eu vi o Haroldo falando isso, perguntaram para Rodin como que ele tinha feito aquela obra de arte, criado aquela obra de arte. Ele falou assim, não, eu não criei nada. Ela já estava lá, porque era um monolito, Eu só tirei os excessos. O que Jesus fala? Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Cada um de nós aqui estamos no Pai, o Pai está em cada um de nós. Segundo Emmanuel, nós temos o DNA divino. O que nos impede de, nesse momento, acessar toda essa consciência divina crística são os excessos que nós temos. Excessos de quê? Posse, apego, enfim, orgulho, egoísmo. Percebem onde a gente tem que atuar? Já está acabando o tempo, eu nem entrei em instrução e educação, Bom, então a direção, aí no livro Fonte Viva, no capítulo Educa, ele fala da nossa destinação. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. E lá na frente ele fala do processo. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios, o processo. Muito bem, agora nós vamos entrar, senão não ia dar tempo, nós temos 10 minutos. Mas fica aqui, depois para vocês lerem. Capítulo 4, instrução. O que é instrução segundo Emmanuel? Ele fala que nós precisamos de duas áreas. Bom, a gente já entendeu aqui o processo, a gente já entendeu o que a gente precisa fazer. Agora, nós precisamos então de instrução.
e educação. Então, o que seria essa instrução? Segundo Emmanuel, a gente precisa de duas asas para sermos conduzidos a Deus, à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra se chama sabedoria. Pelo amor, que é serviço ao semelhante, a criatura se ilumina e aformoseia por dentro. Ok, pelo amor então, serviço aos semelhantes, eu vou iluminar por dentro. E pela sabedoria, que começa na aquisição de conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Resumindo, quando eu abro um livro aqui, o Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, e vejo Marcos citando uma citação de Jesus, em Lucas, em João, em Paulo, ele fala aqui na frente, o que acontece? Nesse momento que eu estou lá na minha casa, eu abro o Evangelho. Vou ler um livro de Emmanuel, vou ler uma obra que edifica. O que acontece naquele momento? O livro representa vigoroso imã de força atrativa. Por esse dínamo de energia, o livro. Eu estou ali com a minha atenção, a minha mente direcionada ao livro, aprendendo aquilo ali, me instruindo. Por esse dínamo de energia criadora, encontramos os mais adiantados serviços de telementação. O que é isso, Sérgio? Telementação. Incorporamos as ideias dos espíritos superiores que passaram por nós há séculos. Tem um livro de Emmanuel, Seara dos Médiuns, que fala de um capítulo chamado Faixas. Naquele momento que eu estou lendo aquele trecho do Evangelho, eu estou estudando, aí eu pego Emmanuel comentando aquele versículo, ou seja, eu estou ali direcionando a minha atenção, ocorre o quê? Um processo de telementação, é como se a minha faixa da minha onda mental, da minha frequência, subisse até a essa esfera. Não que eu vou ficar lá, porque eu não tenho condição, mas eu vou estar trafegando ali e recebendo todo o influxo desses pilares da sabedoria, desses mensageiros divinos. Como é que a casa fica? Imagina, como é que a relação com a mulher, às vezes estava com a rusga, fica. Aquele filho difícil, participou do culto ou não, mas como é que a casa foi inundada com essa frequência, como é que fica? Experiência própria. Eu sou casado, tenho 3 filhos. Abre um canalzinho de diálogo. A coisa flui melhor. Não tem como a gente não viver em oração. Não tem como a gente não trazer essa frequência para nós. Aí ele termina esse capítulo, eu só sublinhei, não vai dar tempo de eu ler tudo, gente, mas o livro é maravilhoso, esse pensamento de vida. E lá na frente ele fala que retrata-se Jesus nos livros dos apóstolos, que dilataram a obra. E temos no Evangelho um espelho cristalino em que o Mestre se reproduz por divina reflexão. Quer dizer, quando eu estou lendo o Evangelho, Jesus, por uma divina reflexão, está ali se reproduzindo no meu coração, na minha mente, nos meus pensamentos, orientando a conduta humana para a construção do reino de Deus entre as criaturas. Olha o projeto. Corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. Quer dizer, a partir do momento que eu, como co-criador do universo, sim, porque a mente humana está lá em André Luiz, é co-criador em plano menor. A partir daquele momento que eu tento conectar com esse amor puro, com essas leis que o Evangelho traz, eu estou modificando tudo em minha volta. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo vai acontecer em sua volta. Então, o hábito de estudar do Evangelho é um processo de imantação em nossa mente das esferas superiores. E o capítulo Educação, nós temos 2 minutos para educação, mas vamos lá. Disse-nos o Cristo: brilhe a vossa luz. E Ele mesmo, o Mestre Divino, é a nossa divina luz na evolução planetária.
Hoje, no entanto, reconhecemos que a lição de Jesus deve ser aplicada em todas as condições, todos os dias. Eu estou pulando aqui para a gente ir logo, mas ele está falando aqui, Emmanuel, o pensamento é força criativa a exteriorizar-se. Quer dizer, quando eu penso, eu arrojo para fora de mim uma força criativa da criatura que o gera, por intermédio de ondas sutis em circuito de ação e reação no tempo. A mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os. Repetimos. Reparamos assim a necessidade imprescritível da educação para todos os seres. Quando Jesus fala, brilha a vossa luz, isso quer dizer que o potencial de luz do nosso espírito deve fulgir em sua grandeza. E semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação que nos propicie o justo burilamento. Mas a educação não será conseguida tão só à força de instrução, que se imponha de fora para dentro. Só a gente lendo, trazendo informação, não é só por essa forma. Mas sim com a consciente adesão da vontade, essa potência da alma, que, em se consagrando ao bem por si própria, pode libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Quer dizer que nós hoje aprendemos que nós temos que colocar a nossa vontade nesse projeto. Esse projeto, gente, que eu fiz uma analogia a uma casa, cada um tem que tomar a sua decisão. Foi-se o tempo que a gente esperava das religiões, dos mensageiros, dos médiuns, profetas, padres, pastores, enfim, gurus, a nossa cura. Não. Sim, dá um direcionamento. Mas o norte é o amor puro que Jesus trouxe. A humildade, a simplicidade, a bondade, a caridade. Não tem outro norte. Agora, isso é muito para a gente. É muito ainda. Como que eu faço então para poder me aproximar disso? Instrução e educação. Compre livros aqui nessa biblioteca, outras bibliotecas, livros que edifiquem. Estudem o Evangelho. Tem os estudos de Emmanuel, de todos os Evangelhos. Tem Emmanuel comentando quase todos os versículos do Evangelho de Mateus, é um azul que está aqui. Tem outro, Marcos, Emmanuel comentando Marcos. Tudo que Emmanuel já escreveu sobre o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, Apocalipse, tudo. Você imagina, a gente tem a fonte, o livro sagrado, e temos Emmanuel, esse mentor, que vai nos ajudar a compreender, porque a verdadeira cura nossa é a compreensão dessas leis. Aí nós vamos poder construir essa casa na rocha. Chega de casa na areia, gente. Chega dessa tristeza. E cada um que ouviu aqui hoje isso aqui, encarnado, desencarnado, se sentirem prontos, estudem, aprendam, repliquem isso. É assim que a gente vai mudar esse mundo que está aí. É assim que a gente vai ajudar os nossos filhos, nossos vizinhos, nossa família, os nossos amigos, as pessoas que cruzam na nossa vida. E é assim que nós vamos nos ajudar. Obrigado pela paciência, que Deus abençoe a todos, né? Vamos então passar para a segunda parte, que é o passe. Aproveitar esses momentos agora, relaxar na cadeira, respirar profundamente e trazer um sentimento de gratidão a Deus por estarmos envolvidos
por esses ensinamentos, por essas emanações fluídicas que ora descem sobre nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus Pai. Obrigado aos nossos ancestrais. Agradecemos.